Capítulo 9. Honrando os líderes domésticos. Agora vamos voltar a nossa atenção para a família e começaremos tratando dos filhos. As Escrituras nos dizem: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, do 2 ao 3. Honrar nossos pais não é uma sugestão nem uma recomendação, mas um mandamento. Será que alguns se esqueceram que, como crentes do Novo Testamento, devemos guardar os mandamentos de Deus? É fato que o amor de Deus realmente habita em nós. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. João, o apóstolo, confirma isso quando escreve: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. 2 João 6. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor, somos transformados. A pessoa que existia anteriormente já não vive mais. Somos literalmente novas criaturas. Nosso coração se torna novo com o temor e o amor de Deus residindo em nós. Os nossos desejos agora são para Deus. Ansiamos por agradar-lhe, pois essa é a nossa natureza. Viveremos de tal modo que o que vale é guardar as ordenanças de Deus. 1 Coríntios 7,19. De modo ao contrário, aqueles que habitualmente ignoram os mandamentos de Deus não tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo através do Espírito Santo. Eles até podem confessar o cristianismo, mas como Jesus nos instrui, conheceremos a natureza deles pelo seu estilo de vida. Se eles desconsideram os mandamentos de Deus ou os encaram de forma superficial, é porque não têm o seu coração. João escreveu: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2,4. João está nos dizendo claramente que o tal não é um filho de Deus. Ele está enganado. Ele pode pensar que é salvo, mas na verdade não é. Vamos recapitular o significado da honra: valorizar, estimar, respeitar, tratar favoravelmente, ter alta consideração por. Se olharmos para os nossos pais com os olhos da honra, nós nos comunicaremos com eles em respeito e amor. Lembre-se que a honra pode ser demonstrada em atos, palavras e até pensamentos, mas toda verdadeira honra tem origem no coração. Então, se os jovens falam regularmente com seus pais de forma irreverente, descuidada ou impertinente, eles estão externando a falta da verdadeira honra para com seus pais. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. A desonra dos filhos pode ser demonstrada pelo comportamento, tanto quanto pelo tom de voz, por um revirar de olhos, um olhar de reprovação, pés que se arrastam para atender a um pedido, reclamações e daí por diante. Desonrar nossos pais tornou-se um modo de vida normal em nossos dias. Está impregnado em nossa cultura. Há alguns filmes populares sobre família que eu não permitiria que meus filhos assistissem. Alguns são até classificados como bons e exibidos por companhias cinematográficas de confiança. Normalmente, nós os consideraríamos seguros. Os enredos das histórias geralmente são emocionantes. Entretanto, a maneira como os filhos conversam com seus pais é uma história inteiramente diferente. Tratam seus pais como pessoas estúpidas e ultrapassadas, desconsideram suas instruções abertamente. E o filme termina com os filhos saindo como heróis, ou conquistando os desejos de seu coração. Muito embora tenha tratado seus pais com desprezo. Você pode até pensar que estou exagerando, mas ouça o que Deus diz. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá Amém. Deuteronômio 27:16. Uau! Será que você percebe o quanto é forte a palavra maldito? Ser amaldiçoado por Deus é algo muito sério. Talvez esperamos ouvir: maldito aquele que assassina, rouba,
pratica imoralidade sexual ou feitiçaria, mas Deus diz que aquele que desonra seu pai ou a sua mãe é maldito. Vamos rever o significado da palavra desonrar. Tratar como algo comum, ordinário ou inferior. Uma versão mais forte disto seria tratar vergonhosamente ou humilhar. Uma maldição que durou gerações. Existem vários exemplos nas Escrituras de como os homens trouxeram maldição sobre suas vidas por desonrarem seus pais. Um deles é muito vívido, o do filho mais novo de Noé, Cão. Depois do dilúvio, Noé dedicou-se à agricultura. Certa noite, ele bebeu demais e embriagou-se. Por que razão ele faria isso? Talvez estivesse lutando contra sentimentos de depressão. Já era o último pai na face da terra. Ou talvez ele buscasse alívio das pressões relacionadas à reconstrução pós-dilúvio. Em qualquer dos casos, ele obviamente estava assoberbado pelas enormes responsabilidades e buscou um escape, porém usando meios errados. Quando já estava bêbado, ele tirou toda a roupa e provavelmente tropeçou em sua tenda ou desmaiou. Cam entrou na tenda onde seu pai estava caído, viu o seu corpo nu, levou um susto, saiu e contou a todos. Não havia muitos homens a quem contar naquela época, apenas Sem e Jafé. Posso até vê-lo dando risada e dizendo com voz de escárnio: Ei, rapazes, vocês não vão acreditar nisso. Papai está bêbado como um gambá e pelado como um corvo. Vocês precisam ver isto. Venham cá. Quando Sem e Jafé ouviram o relatório debochado de seu irmão, eles reagiram de forma diferente. Pegaram uma capa, colocaram-na sobre os ombros de ambos enquanto andavam de costas dentro da tenda e cobriram a nudez de Noé. Eles não quiseram ver a vergonha de seu pai. Na manhã seguinte, Noé despertou e descobriu o que Cã havia feito. Então ele amaldiçoou os descendentes de Canaã, o filho de Cã. Malditos sejam os cananeus, sejam escravos dos descendentes de Sem e Jafé. Então Noé disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Canaã seja escravo de Sem. Deus abençoe e fortaleça Jafé. Participe Jafé da prosperidade de Sem, e Canaã seja escravo de Jafé. Gênesis 9, 25 ao 27. Esta palavra profética proferida pelos lábios de Noé cumpriu-se por várias gerações. Os cananeus, que eram descendentes de Cão, foram amaldiçoados e finalmente vencidos pelos filhos de Israel por ordem de Deus. Cã desonrou seu pai e trouxe maldição sobre sua vida e seus descendentes. É interessante notar que o comportamento de Cã lhe trouxe sérias consequências, ao passo que a embriaguez de Noé não trouxe nenhuma consequência que esteja registrada nas Escrituras. Na verdade, Hebreus 11 diz que Deus não se envergonha dos patriarcas. Um deles é Noé. Isso mesmo, o homem que estava caído de tão bêbado, é óbvio que ele se arrependeu do seu pecado e foi perdoado. No entanto, não lemos nada a respeito de Cã nesse capítulo. Na verdade, nunca mais ouvimos o seu nome ser mencionado na Bíblia, com um enfoque positivo. O fracasso moral de Noé tornou-se um teste de honra para seus 3 filhos, pois revelou o coração deles. Um era destituído de honra e rebelde, os outros 2 foram respeitosos e eximiram-se de julgar aquilo pelo qual não eram responsáveis. O comportamento de Noé não foi aprovado por Deus, mas cabia a Deus lidar com isso, e definitivamente não a seus filhos. Os 2 filhos que entenderam isso continuaram honrando-o em seus corações. O filho que se achou no direito de julgar os atos do seu pai caiu em desonra e, consequentemente, foi amaldiçoado. Outro fato muito interessante a ser notado é que Cã foi preciso em seu relatório. Seu pai estava mesmo embriagado e nu. Porém, em princípio, Cã estava errado. A lógica justificaria seus atos. Ele só repetiu o que viu. Estava apenas sendo verdadeiro. Porém, o princípio da honra e da autoridade do reino diz ao contrário. A desonra aumenta com o tempo.
Outro homem que desonrou seu pai nas Escrituras foi Ruben. Ele era o filho primogênito de Jacó. Sua mãe era Lia. Como Ruben desonrou o próprio pai? Dormindo com uma de suas concubinas, Bila. Entretanto, creio que havia algo mais envolvido do que apenas fazer sexo com alguém que pertencia a seu pai. Jacó tinha duas esposas principais, Lia e Raquel, que também eram irmãs. Bila era escrava de Raquel. Raquel e Lia competiam entre si. A rivalidade se inflamou e aumentou pelo fato de que Jacó favorecia Raquel. Ele fez isso desde o início do seu casamento e continuou até a morte de Raquel. Quando Deus viu que Lia não era amada por seu esposo e abriu o seu ventre, ela concebeu e deu à luz Ruben. Sua resposta ao nascimento de Ruben foi: O Senhor atendeu à minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. Gênesis 29:32. Depois de algum tempo, ela deu à luz um segundo filho. No nascimento dele, ela disse: Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão, que significa ouviu. Pela terceira vez, ela deu à luz um filho. O seu desespero crescente é demonstrado pelo que disse no nascimento da criança. Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, lhe chamou Levi, que significa unido. Quando Raquel viu a prosperidade de sua irmã e que não conseguia engravidar, concebeu um plano para frustrar qualquer terreno que Lia pudesse estar ganhando sobre ela. Daria sua escrava a Jacó. Então disse: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Quando o bebê nasceu, Raquel disse: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Ruben, sendo primogênito, testemunhou toda a luta e contenda entre sua mãe e Raquel. Ele tinha idade suficiente para ver a dor de sua própria mãe, sendo ignorada por seu pai. Então aconteceu que Ruben foi ao campo e encontrou mandrágoras, um tipo de flor para sua mãe. Quando Lia as recebeu de seu filho, Raquel teve inveja e desejou-as também. Então encerraram um impasse com uma barganha. Raquel daria a Lia uma noite com Jacó. Quando Jacó veio do campo daquela noite, Lia encontrou e disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. Fica evidente a partir deste incidente que Jacó passava a maioria das noites dormindo com Raquel, e a única forma pela qual Lia podia tê-lo era pagando por isso. Ruben observava com tristeza todos esses joguinhos desagradáveis dentro de sua família. Tenho certeza de que o seu ressentimento contra o comportamento desfavorável e nada gentil do seu pai para com sua mãe crescia a cada dia. A postura de Jacó em relação a Lia não se limitava apenas ao quarto de dormir. Era vista em todas as áreas. O tempo passou e, depois que nasceram 10 filhos a Jacó, finalmente Raquel gerou José. O ressentimento de Ruben se multiplicou, observando como seu pai favorecia o único filho de Raquel. José recebia tratamento preferencial, era mais amado do que os outros irmãos e recebeu uma túnica maravilhosa que demonstrava a preferência de seu pai. Quando a família fugiu de Labão, o pai de Lia e Raquel, eles ficaram sabendo que Esaú estava a caminho com 400 homens para se encontrar com eles. O medo apoderou-se de Jacó, pois ele se lembrava muito bem do voto feito por seu irmão, de que iria matá-lo por roubar o seu direito à primogenitura. Jacó, tentando salvar sua vida e posteridade, dividiu sua família em grupos, enviando-os adiante dele para se encontrarem com Esaú. A ideia era: se Esaú matasse os primeiros grupos, Jacó poderia fugir de seu irmão, a tempo de salvar a sua vida e a vida daqueles que lhe eram mais chegados. Vamos ver como ele fez a divisão. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos. Você pode imaginar a dor e a ira que Ruben sentiu?
Ele e sua mãe foram colocados diante de Raquel para morrer, enquanto seu pai Jacó favoreceu Raquel e seu filho e os colocou no último grupo com ele. O tempo continuou passando. O ressentimento continuou crescendo. Raquel deu à luz um segundo filho e morreu no parto. Jacó chorou profundamente por Raquel e colocou uma coluna em seu túmulo, a qual permaneceria pelas futuras gerações. É interessante notar que nunca se ouviu falar da coluna de Lia, somente da coluna de Raquel. É provável que àquela altura Rúben estivesse espumando de raiva. A Bíblia relata que logo após a morte de Raquel, foi Rúben e se deitou com Bila. Rúben viverá em agonia vendo aquela rivalidade crescer. Ele se ressentia pelo fato de que seu pai favorecia Raquel e não amava Lia, sua mãe. É bem possível e na verdade provável que ele tenha dormido com Bila não apenas para fazer sexo, mas para envergonhar a tenda de Raquel e sentir-se meio que vingado do sofrimento que lhe provocaram as atitudes do pai. Agora veja o que Deus diz sobre Rúben. Muito depois de todos os irmãos haviam morrido e desaparecido. O filho mais velho de Israel era Rúben, mas já que ele havia feito uma ação muito feia contra o pai, deitando-se com uma de suas esposas, o direito que ele tinha por ser o filho mais velho foi dado a José, seu irmão por parte de pai. Por isso, o registro da família não traz o nome de Rúben como irmão mais velho. 1 Crônicas 5:1. É muito interessante notar que as atitudes de Jacó estavam erradas por amar Raquel e negligenciar Lia. Na verdade, aquilo não era bom aos olhos de Deus, pois lemos: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Gênesis 29:31. A versão bíblica New King James declara: quando o Senhor viu que Lia não era amada, Deus a abençoou numa área de sofrimento criada pelo marido. Rúben enxergava as coisas com precisão. A avaliação que fizera do comportamento de seu pai não foi invencionice. Entretanto, foi aquilo que ele permitiu que se desenvolvesse em seu coração que o envenenou. Ele abandonou a honra que Deus coloca no coração de cada filho e adotou uma atitude de ressentimento que estimulou a desonra. Permitiu que ela crescesse a ponto de justificar o seu comportamento desonroso, e isso lhe custou muito caro. Ele perdeu seu direito de primogenitura. Lembre-se que em um capítulo anterior vimos que Ana foi insultada pelo sacerdote Eli, mas ela não permitiu que aquele comportamento desonroso a demovesse de fazer o que Deus nos ordena: prestar honra aos que estão em posição de autoridade. Ela recebeu o galardão completo. Rúben, por outro lado, perdeu sua recompensa, sua herança. Ele estava totalmente correto em sua avaliação, mas totalmente errado em sua reação. Não permita que o comportamento errado de outra pessoa afete você. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais evidente para mim que não podemos permitir que o comportamento errado de outras pessoas afete o que sabemos ser o comportamento correto. Esta verdade é vista de forma clara na vida de Moisés. Os filhos de Israel, assim como Jacó, haviam persistentemente se comportado de uma forma que não agradava a Deus. No caso de Jacó, porque desprezava sua esposa, no caso deles, por causa das reclamações constantes. Como aconteceu com Rúben, Moisés sofreu devido ao comportamento errado deles. Durante 40 anos, foi-lhe negado o acesso à terra prometida, e ele ficou estacionado no deserto por causa do que estavam fazendo. Agora eles estavam reclamando novamente porque não tinham água. Deus disse a Moisés que falasse com a rocha, e então brotaria água dali. Mas àquela altura, Moisés estava tão saturado com a conduta deles que reuniu os israelitas e gritou: ouvi agora, rebeldes. Porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Números 20, do 10 ao 11.
Esse procedimento de Moisés resultou em que lhe fosse negado o privilégio de levar a nação para dentro da terra prometida. Ouça o que o salmista escreveu anos mais tarde. Depois o indignaram nas águas de Meriba, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Salmos 106, do 31 ao 33. O mau comportamento deles atingiu Moisés, então ele agiu em desarmonia com a palavra de Deus, e isso lhe custou muito caro. Escrevi na minha Bíblia ao lado desse versículo: não podemos desculpar o nosso mau comportamento alegando o mau comportamento dos outros. Essa é uma dura lição que cada um de nós precisa aprender. As atitudes do pai de Rubem não foram honrosas para com sua mãe, mas não justificam o comportamento desonroso que Rubem teve para com Jacó. Deus nos diz para honrarmos nossos pais, independente do quanto eles sejam bons ou maus aos nossos olhos, ou de quão honrosa ou desonrosa seja a conduta deles. Mais uma vez, como importante lembrete, vamos recordar o princípio fundamental ensinando num dos capítulos anteriores. Devemos sempre honrar e nos submeter às autoridades do mesmo modo. Devemos obedecer às autoridades, no entanto, com relação à obediência. Não devemos obedecer a uma autoridade se ela nos obrigar a fazer algo contrário à palavra de Deus. Um exemplo disso seria se um dos pais dissesse ao filho para mentir um professor. Nesse caso, o filho poderia dizer respeitosamente a seu pai ou a sua mãe: mamãe, eu a respeito e honro, mas não posso mentir, pois isso é pecado diante de Deus. Ou um caso mais grave seria se um pai estivesse assediando sexualmente seus filhos. Aqui, o filho ou a filha deveriam procurar obter a ajuda das autoridades. Eles não estariam desonrando o próprio pai ao tentarem conseguir ajuda para ele e para si mesmos. Recompensa dobrada. Vamos dar mais uma olhada na passagem bíblica de abertura deste capítulo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, do 2 ao 3. A recompensa da honra está dupla e claramente expressa nesse versículo. Em primeiro lugar, tudo irá bem com você. Você terá sucesso na vida, juntamente com paz, alegria, amor e saúde. Você experimentará uma vida gratificante. Em segundo lugar, você terá uma vida longa na terra. Terá a promessa de não morrer prematuramente de alguma doença fatal, acidente de carro ou outro acidente imprevisto. Você pode pensar, mas conheço alguém que honra seus pais e morreu ainda jovem. Isso pode ser verdade. Talvez sua pergunta agora seja esta: então por que esta promessa não se aplicou a eles? Trocando em miúdos. As promessas de Deus não são automáticas. Elas precisam ser conquistadas pela fé. Você deve estar chocado com esta afirmação, mas permita-me amplificá-la com as Escrituras. Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo-lhe que através de seu filho Isaque viria a semente prometida. A palavra de Deus específica foi essa: estabelecerei com ele a minha aliança perpétua, para a sua descendência. Gênesis 17:19. Outra passagem também diz: em Isaque será chamada a tua descendência. Romanos 9:7. Assim sendo, Isaque definitivamente tinha de ter filhos, certo? Quem escolheu a esposa de Isaque? A resposta é: o próprio Deus. Lembre-se que o servo de Abraão foi procurar uma esposa para Isaque entre os parentes do seu senhor. Ao chegar, ele orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Gênesis 24, do 12 ao 14. Com certeza, uma oração bastante específica. Era improvável a possibilidade de qualquer coincidência.
Os camelos bebem uma enorme quantidade de água, e poucos estranhos seriam tão generosos a ponto de tirar tanta água do poço, a não ser que tivessem sido movidos por Deus a fazê-lo. O servo de Abraão tinha de ter certeza, por isso fez este pedido tão preciso e difícil. Observe também quando ele diz que a moça que realizasse a tarefa seria a que designaste. Em outras palavras, ela seria a esposa eleita por Deus para Isaque. Antes que ele terminasse de fazer sua oração, Rebeca, uma filha dos parentes de Abraão, saiu com uma jarra sobre o ombro. O servo de Abraão apressou e pediu-lhe: Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Observe que ele não fez qualquer menção aos camelos. Ele pediu exatamente da forma como estipulará em sua oração. Ela concordou de bom grado e lhe deu um pouco de água. Agora, veja o que acontece em seguida. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Aconteceu exatamente como o servo de Abraão havia pedido. Ele ficou estupefado e dominado pela alegria, e regozijou-se muito pela rapidez com que sua oração foi respondida. No entanto, a tarefa não estava terminada. Agora a parte final da ponte, a já confirmada escolha de Deus para Isaque, deveria ser atravessada. Será que a família dela a deixaria partir com um homem que nunca haviam visto antes e ser levada para sempre para uma terra desconhecida? Quando o servo de Abraão repetiu a história para a família de Rebeca, os homens da casa disseram: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. No dia seguinte, a família permitiu que ela partisse, e o servo de Abraão levou até Isaque, e eles se casaram. Agora, eis a parte impressionante da história. Deus escolheu esta mulher para Isaque de forma milagrosa. Entretanto, depois que eles se casaram, descobriram que Rebeca era estéril. Ela não podia ter filhos. O quê? Por que Deus escolheria uma mulher estéril para Isaque, quando ele prometeu que a semente viria através de Isaque? A resposta está no fato de que as promessas de Deus não são automáticas. Elas têm de ser conquistadas e recebidas pela fé. Lemos o seguinte: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25, 21. A Amplified Bible diz: Isaque orou muito ao Senhor por sua mulher, porque ela era incapaz de gerar filhos. E o Senhor atendeu-lhe a oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. O que ele estava orando? Ele clamava: Deus, tu prometestes que nações e reis procederiam de mim, e que a semente viria através dos meus descendentes. Como isso pode acontecer se minha mulher é incapaz de ter filhos? Ó Senhor, te peço, abre a madre de Rebeca para que a semente prometida possa vingar de acordo com a tua promessa. Uma lei espiritual. Existe uma lei espiritual que precisamos conhecer e entender. As Escrituras declaram: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmos 119, 89. Observe que a palavra não diz: Para sempre está firmada a tua palavra na terra e no céu. Não. Ela diz claramente que a palavra de Deus está firmada para sempre no céu. Nada é dito sobre a terra. Como é então que a palavra de Deus é estabelecida na terra? Examinando mais a fundo as Escrituras, vemos que, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13, 1. Observe que é pela boca de 2 ou até 3 testemunhas que as palavras são confirmadas. Agora veja o que Deus diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, 11. Como a palavra dele voltou para ele? A resposta é simples: através da nossa boca. Deus vem em primeiro lugar, nós em segundo. Então, quando falamos com a nossa boca a palavra que já saiu da sua boca, nos a estabelecemos nesta terra. Você consegue ver esta impressionante verdade?
Deus prometeu que através de Isaque a semente seria chamada à existência, mas foi necessário que ele o declarasse com a sua boca para estabelecer isso na terra, tanto na vida dele como na de sua família. Deus diz que se honrarmos nossos pais, ele nos promete vida longa. Se proclamarmos esta promessa em fé, estabeleceremos o que ele já falou nas nossas próprias vidas. Somos a segunda boca que estabelece isso na terra. Estou tão empolgado neste instante que mal posso me conter. Significa que podemos olhar para a enfermidade de frente e declarar a promessa da aliança de Deus de que viveremos uma vida longa e ela terá de sair. Confiantemente poderemos declarar que teremos segurança em nossas viagens, em nossa casa ou em qualquer outro lugar onde o perigo esteja à espreita. Podemos dizer com firmeza: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Salmos 3:6. Pois com longevidade Deus me satisfará e me mostrará a sua salvação. Salmos 91:16. Também podemos declarar a promessa de que tudo irá bem conosco. Se estivermos enfrentando dificuldades, situações que parecem nebulosas e sem esperança, podemos dizer com ousadia: honrei minha mãe e meu pai. A aliança de Deus me promete que tudo irá bem comigo. Em nome de Jesus, ordeno as muralhas de escassez, do conflito, da depressão, das circunstâncias difíceis que recuem e abram caminho. Podemos fazer isso com qualquer promessa de aliança de Deus. A única diferença entre aqueles que andam em vida abundante e aqueles que sofrem falta é aquilo que declaramos com nossa boca. Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Observe que devemos escolher a vida. Por quê? Porque se não escolhermos a vida, a morte já está em operação na terra. E como fazemos isso? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Provérbios 18:21. Podemos concordar com as promessas da aliança de Deus ou com as maldições de Satanás, tais como falta, enfermidade, morte. É tão simples que muitos chegam a tropeçar nessa verdade. Por este motivo, Tiago declara: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago 3, do 2 ao 5. Uma pequena fagulha pode incendiar toda uma floresta. Assim também as palavras ditas, quando estamos com medo, podem trazer destruição sobre nossa vida. As boas novas são o que temos as promessas da aliança de Deus. Quando as colocarmos em nosso coração, a nossa boca falará de acordo com elas. Tiago prossegue, dizendo que a língua é como uma fonte de águas. Ela não pode jorrar águas doces e águas amargas ao mesmo tempo. A chave não é a fonte, mas a terra, a nascente das águas. Do mesmo modo, não é a língua, mas a origem de nossas palavras, isto é, aquilo que está em nosso coração. Pois Jesus declara: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Deus diz que você terá uma vida longa e boa se honrar seus pais. Enquanto você lê estas palavras, o Espírito Santo está plantando esta verdade em seu coração, e você começará a falar de acordo com ela. Não baseie a sua fé em Deus nas experiências dos outros, mas sim na integridade da sua palavra. Sei que não morrerei prematuramente. Esta promessa está profundamente enraizada em meu coração, e Deus está velando sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. O chamado da esposa à honra. Com relação ao papel da esposa, lemos
que a esposa respeite e reverencie o seu marido, que dê atenção a ele, o considere, o honre, lhe dê a preferência, o venere e o estime, e que ela submeta a ele, o louve, ame e admire extremamente. Efésios 5:33. Uau, isso é um bocado de coisa. Você pode ver que Paulo explica de forma elaborada que a esposa deve honrar seu marido. O marido é o chefe da casa. Não foram os homens machistas que criaram isto. Foi ideia de Deus. É impossível haver verdadeira paz e bênção com um lar onde a esposa lidera ou domina, onde o marido não é respeitado como chefe. Pelo contrário, quando uma mulher de Deus valoriza seu marido como líder do lar, ela receberá a recompensa da honra, que poderá vir diretamente através dele e às vezes por outros meios. Eu estava ministrando recentemente em uma grande igreja na Europa. Uma mulher me disse: John, você é o motivo pelo qual estou nesta igreja. Fiquei um pouco surpreso. Então ela me contou a sua história. Há alguns anos, a igreja passou por uma transição na liderança. Ela e seu marido costumavam viajar uma certa distância para frequentar aquela igreja, de modo que aquela parecia uma boa oportunidade para que eles experimentassem outras igrejas mais próximas de casa. Depois de visitarem várias delas, ela gostou de uma igreja pequena próxima à sua vizinhança. No entanto, o marido sentiu que aquele não era o lugar onde eles deviam congregar. Seu coração dizia que ele e a esposa deviam voltar à sua igreja original. Ela o fez relutantemente, mas continuou frequentando a igreja pequena nos domingos à noite. A mulher tornou-se mais ligada e envolvida com a igreja menor, e um dia os líderes dali finalmente a desafiaram. Quando você vai enfrentar seu marido e dizer a ele que você precisa obedecer à direção de Deus de vir para a nossa igreja? As palavras deles a influenciaram. Ela contou ao seu marido sobre sua decisão de trocar de igreja. Depois, marcou um encontro com o pastor da igreja original para informar que ela estava saindo, embora seu marido continuasse congregando ali. Na noite anterior à reunião, ela se deparou com meu livro Debaixo das Suas Asas, no qual trato da importância da submissão à autoridade. Ela me disse: John, fiquei sem dormir a noite inteira, lendo. Chorei durante toda a leitura, compreendendo minha rebelião contra Deus e contra meu marido. No dia seguinte, arrependi-me diante do meu marido e de meu pastor. Ela voltou de bom grado para a igreja. Após alguns meses, a esposa do pastor apresentou a uma mulher que também congregava ali. Aconteceu que ambas compartilhavam da mesma visão para um certo empreendimento, de modo que deram início ao negócio. Hoje elas são muito bem-sucedidas e investem uma grande quantidade das finanças resultantes de seus negócios no reino de Deus. Ela disse: John, se eu tivesse ficado na outra igreja, acabaria me separando de meu marido e jamais teria entrado no mundo dos negócios, que agora faz parte da minha vida. Mais tarde, ela compartilhou que a pequena igreja cujos líderes a persuadiram a desconsiderar a liderança de seu esposo já não existia mais. Ela honrou seu marido, o que resultou em proteção e recompensa. Esposas com maridos não salvos. O apóstolo Pedro escreve do mesmo modo que Paulo: Mulheres, sejam igualmente submissas a seus maridos, de modo que, se eles ainda não obedeçam à palavra de Deus, possam ser ganhos não por meio de discussões, mas pela vida de suas esposas. Ao observarem a forma pura e modesta como vocês se conduzem, juntamente com a sua reverência, vocês devem sentir por eles tudo o que a reverência inclui: respeitá-lo, submeter-se a eles e reconhecê-los, honrá-los, estimá-los, apreciá-los e valorizá-los, e no sentido humano, adorá-los, isto é, admirar, elogiar, serem dedicadas a eles, amá-los profundamente e desfrutar de seus maridos.
1 Pedro 3, do 1 ao 2. Pedro demonstra que, ainda que o marido da esposa não seja salvo, é o seu comportamento a honrá-lo que o alcançará, e não a sua pregação ou ensino. Conheço homens que foram ganhos para o Senhor por este comportamento de suas esposas. Um grande exemplo é Smith Wigglesworth, um dos maiores homens de Deus da Europa em princípios de 1900. Wigglesworth era um encanador cujo coração, com o tempo, havia se tornado muito frio para com as coisas de Deus. Ele não queria nada com o cristianismo. Polly, sua esposa, por outro lado, era uma crente muito fiel. Na verdade, o zelo dela por Deus só aumentava. Sua devoção tornava a negligência de Wigglesworth cada vez mais aparente, e ele passou a ficar irritado com sua presença. Ele a perseguia cruelmente por sua fé, e usando palavras bem diretas, disse-lhe que não fosse mais à igreja. Ela não obedeceu a esta ordem, uma vez que ela era contrária à palavra de Deus. Mais uma vez, como afirmamos anteriormente, devemos obedecer às autoridades, desde que elas não transgridam a palavra escrita de Deus. Ela fazia o jantar dele e saía para o culto de domingo à noite. Certa vez, ela voltou para casa ao sair da igreja, mais tarde do que o normal. Quando entrou em casa, Smith ordenou: "Sou o chefe desta casa, e não vou aceitar que você volte para casa tão tarde." Polly respondeu calmamente: "Sei que o senhor é meu marido, mas Cristo é o meu mestre." Extremamente irritado e enfurecido, Wigglesworth abriu a porta dos fundos e obrigou a sair da casa, trancando a porta atrás dela. Como se verificou, a determinação de Polly em obedecer a Deus e em honrar seu marido teve um efeito profundo sobre Wigglesworth. Ele finalmente foi submetido a uma profunda convicção e se rendeu completamente ao serviço de Jesus Cristo. E sua obra ainda é respeitada e comentada até hoje. Muitos foram salvos, curados e até levantados dos mortos através de seu ministério. A recompensa de Polly, no trono do julgamento de Cristo, foi enorme por causa das centenas de milhares de pessoas impactadas pelo ministério de Smith Wigglesworth. Ela não recebeu apenas a recompensa de um marido transformado, mas será também galardoada com uma grande colheita na vida eterna. Será que as coisas estão ficando mais claras agora? Somos instruídos a honrar não apenas em consideração ao outro, mas também por nós. Pessoalmente, ficamos no prejuízo se retivermos a honra a quem ela for devida.